semana nos criptoativos. O Vini já tá na ponta da conexão e participa com a gente. Tudo certo, Vini? Como vai? Boa tarde pra você. Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, eu vim para falar do principal evento da quarta-feira, que é às 8 horas, né? Não vou nem falar de Red, nem falar de Galípolo. É o jogo do líder do Brasileirão. Segue o líder. Você tá nessa de segue o líder, né, Vini? Eu tô rogerizado já. Eu ia pegar até um machado do meu filho aqui para brincar, participar, mas é isso aí. Vini Volpaty por aqui. Hoje tem São Paulo e Galo, hein? O Brasil inteiro ligado aí pra ver o São Paulo continuar na liderança, né? Se o mundo for justo, isso acontece também. Mas, ô Vini, vamos trazer aqui os impactos da decisão de juros dos Estados Unidos para os criptoativos. A gente ainda tem o Bitcoin acima dos $70 mil, mas um Bitcoin recuando neste momento. Conta pra gente, assim, do ponto de vista do investidor de criptoativos, o que dá para tirar ali das falas do Powell para projetar a trajetória das criptos, Vini? Perfeito, Medina. Perdão. Eu comentei no almoço de negócios ontem com o Custódio, né, que assim, cripto tem virado, não um porto seguro, mas tem virado meio que uma liquidez mais rápida para o investidor. Então ele quer se expor a um pouco de risco, e dados os eventos que o Trump vem fazendo, né? Então ele vem atacando Irã e Venezuela aos sábados, a gente não sabe se a guerra vai escalar ou não. Então cripto acabou virando sim um lugar em que as pessoas investem dinheiro, fazem uma liquidez, e se caso alguma coisa grave aconteça, ele consegue retirar no sábado. Comparado ao mercado tradicional, a gente não tem essa possibilidade, né? Então, se a gente investir em petro ou em algum ativo nos Estados Unidos, isso acaba não acontecendo. E aí, voltando um pouquinho para as falas do Powell, né? A gente tem... ele ressalta a incerteza e não sabe quando que a guerra vai terminar. Ele falou muito que está pensando em ter um corte de juros ainda esse ano, mas se isso não acontecer, vai azedar um pouco para a cripto, né? Então, a gente pode ter esse impacto nos criptoativos, tanto que o Bitcoin já começou a cair. Você pode ver que a reação foi imediata, né? Eu acho que o mercado cripto esperava talvez um dot plot um pouco mais positivo, algo um pouco mais um cenário um pouco mais positivo para o mercado como um todo. O que pode tirar um pouco dessa pressão com os criptoativos é a aprovação do Clarity Act, tá? Que isso ainda está em discussão no Senado, não tem uma data ainda para ser votado, para ser aprovado. Pode tirar um pouco de pressão, mas na minha concepção, Bitcoin precisa segurar ali nos 68, 65 mil dólares, não pode perder essa região, porque aí, assim ela perdida, vai dar uma azedada e a gente pode enxergar o ativo até 55, 50 mil dólares novamente. Mas acho que é um cenário bastante catastrófico se isso acontecer, mas vai depender muito da escalada da guerra, viu, Medina? Vai ser, ô Vini, então vai depender muito do que vai acontecer ali com a guerra no Oriente Médio. Inclusive, Mari, a gente tem aqui nas agências várias notícias novas sobre o conflito no Oriente Médio agora à tarde, né? A gente falou do petróleo perto ali dos $110 o barril, Mari. O impacto que a gente observa nas criptomoedas agora à tarde também é forte. Conta aqui pra gente essas novidades que a gente tem, Mari. Bom, começando com informações dos Emirados Árabes, o país afirma que sistemas de defesa aérea estão respondendo a uma ameaça de mísseis. Essas são as informações que a gente tem até agora por lá. Já a autoridade de radiodifusão de Israel afirmou que Israel atacou uma frota iraniana no Mar Cáspio, e a Khan News reforça que mais de 5 alvos navais iranianos foram atingidos pela Força Aérea Israelense no Mar Cáspio. Além disso, Israel realizou ataques contra lanchas de mísseis da Marinha iraniana no Mar Cáspio, e mais de 5 embarcações foram alvejadas. Dessa vez, a notícia vem do portal Axios, e detritos de míssil interceptado feriram 4 pessoas em Riad, Medina. Obrigado. Então, hoje está sendo o dia com muita movimentação ali do conflito nesse período da tarde no horário de Brasília. E como o Vini comentou, que
prolongamento do conflito pode afetar o cenário dos criptoativos também, te atualizou essas últimas informações aqui para você no seu Tarde TC News. Bom, ô Vini, e com base nisso e com essas perspectivas, até que você fala de um ponto de 55 mil, além desse destaque da guerra, o que mais o investidor cripto fica de olho, Vini? O mais provável, Medina, é ele se manter ali entre os 55, 60 mil, e aí chegar na faixa que a gente gostaria, né? Que eu até estava discutindo isso hoje com alguns amigos. Espero que ele fique ali mais para frente, não agora, nos 70 a 85 mil. O que pode até pesar um pouco para o investidor brasileiro de cripto é a nossa decisão do Galípolo hoje no fim do dia, né? Por quê? Havendo o corte de 0,25, a gente pode ver um dólar mais fortalecido que já está acontecendo agora. Então, se a gente olhar o gráfico do dólar, ele já deu uma leve espichada, e como todas as criptos são cotadas em dólar, né, ainda que Bitcoin se mantenha em 70 mil, 50 mil, 60 mil, vai ficar um pouco mais caro para o investidor brasileiro. Então, tem esse problema, né, entre aspas, aqui para quem é brasileiro poder investir. O que a gente tem que ficar atento agora, e minha ideia de exposição a cripto, é evitar a exposição em ativos muito voláteis, porque a gente sabe, o S&P cai 10%, cai 5%, Bitcoin vai cair 8, 9, 10 ou até um pouco mais, 15, 20%. E isso arrasta as demais altcoins, Ethereum, Solana, XRP, projetos menores, muito pequenininhos, acabam caindo 20%, 30%. Então, acho que é um momento de cautela, é um momento de esperar um pouco para ver qual vai ser a escalada da guerra. O que eu faria, tá? Não é nenhuma recomendação, mas eu me exporia um pouco em dólar, deixaria esse valor em stablecoins e depois pensaria no movimento de fazer uma compra em DCA ou fazer uma compra periódica. Um ponto positivo também que a gente pode pensar, Medina, é que a indústria ela não está parada, tá? Então, a BlackRock lançou um ETF de Ethereum, é um ETF que ele permite staking. E aí, o que é o staking, né? Só para esclarecer um pouco aqui para a audiência, o staking é a forma de validação do Ethereum. Você trava o seu criptoativo em um protocolo e ele fica ali validando as transações. Então, o seu Ethereum serve como um validador, serve como uma engrenagem da ferramenta DeFi dentro do ecossistema. É diferente do Bitcoin, que eu tenho a mineração, eu dependo de uma máquina minerando ou resolvendo esses problemas matemáticos. Para você poder fazer parte do staking de Ethereum, você tem que ter 32 Ethereums, em torno de uns 70 mil dólares, vai. Na conversão de hoje, quase 400 mil reais. É um valor muito alto para um investidor pessoa física. Então, as exchanges já fazem isso, você pode deixar o seu Ethereum em staking e participar da validação. A BlackRock lançou um ETF de Ethereum que você pode comprar e receber dividendos, né? Então, você vai receber parte da recompensa que você teve validando essa transação de Ethereum. Então, o recado aqui, Medina, é que por mais que o cenário macro não esteja favorável aos criptoativos, ainda a gente tem um pouco de incerteza, até um M2 menor do que o que a gente vem visto ultimamente, né? Em períodos de guerra, ele pode chegar a 8% a 10%, ele está hoje em 6%, que é o nível de dólar circulando no mundo. A gente tem esse cenário um pouco mais incerto, vale muito a pena perceber o que a indústria vem fazendo. Então ela não está ficando parada. Então o Michael Saylor lançou também um ativo diferente na Bolsa Americana, que você é lastreado em Bitcoin e ele tem um preço fixo de $100 e ele paga dividendos de até 10% a 11% ao ano, se eu não me engano. É uma ferramenta que deve ter um preço fixo de $100, então se o preço sobe, ele reduz dividendos, se o preço cai, ele aumenta dividendo. Ele tenta deixar isso no 100 travado para que não tenha muita flutuação de preço. BlackRock lançando o ETF de Ethereum e outros ETFs aí devem estar em discussão. Tem a atualização de Solana também para acontecer, a indústria ela continua se movimentando. Na minha concepção, para quem pensa num médio e longo prazo, é um momento bom. Tá? Você vai comprar um ativo que até 6 meses atrás estava $120 mil, né? Ethereum quase na casa dos 5 mil, por um preço muito mais descontado. Dado que todos os fatores intrínsecos ali do Bitcoin, do Ethereum e dos demais não mudaram, eu acho que vale a pena sim você ter uma exposiçãozinha, colocar um pezinho em criptoativos. Legal, Vini. Vini,
E a gente tem alguma novidade em relação a avanços legislativos? Porque eu vi um relatório do Citigroup reduzindo previsões para o Bitcoin, para o Ethereum, em linha muito do que você tem falado ali sobre projeções baixistas, mas o Citi falou em avanços legislativos lentos. A gente está sem novidades sobre a legislação de ativos digitais nos Estados Unidos, Vini? Lembrando um pouco do Clarity Act, né, pessoal? O que é essa legislação que eles tentam passar? Hoje, uma emissora de stablecoin, como Circle e Tether, elas podem pagar um yield, um rendimento para o usuário que deixa ali esse seu ativo parado na exchange, ou na Coinbase, ou na Binance, ou na própria Circle. Então, eu tenho lá $1.000, ele vai me pagar 4% ao ano, 5% ao ano, a depender do protocolo que eu estou utilizando. O que essa Clarity Act visa é regulamentar essa atividade. Por quê? Os grandes bancos viram que as emissoras de stablecoin vão ser um filão do que hoje é a principal fonte de receita dos bancos, né? Então, quem tem dinheiro nas caixinhas, ou no CDB, ou em qualquer, mesmo parado na conta do banco JP Morgan, Morgan Stanley, ou até aqui no Brasil, vai acabar tirando, eles estimam que mais de 40 trilhões de dólares podem ser drenados dessa função, né, de sair do banco e ir para stablecoin, porque esse yield está ficando muito alto, e essa Clarity Act visa equilibrar essa balança. Pode, mas nem tanto, né? Então os dois lados vão ter que aí melhorar um pouco seus produtos e vão ter que equilibrar esse yield. Isso posto, né, Medina, essa lei já deveria ter sido aprovada em janeiro desse ano. Ela vem sendo prorrogada, teve um lobby muito grande dos grandes bancos, JP, Morgan Stanley, todos os bancos americanos estavam brigando para que isso não acontecesse. O Trump tentou colocar panos quentes ali, sofreu pressão de ambos os lados, né, tanto dos bancos grandes como da indústria cripto, porque ele foi, e o seu grande mote de campanha foi ser um pró-cripto, falando que ele não ia barrar a inovação. A partir do momento que você tira esse yield, tira essa possibilidade, você acaba barrando a inovação, você acaba barrando e impedindo que as empresas paguem aí um valor para o seu usuário. Então ele está ali numa faca de dois gumes, né? Ou de dois legumes, como diria o Mamonas Assassinas. Então ele está ali sem saber muito o que fazer, ele tem outro problema para resolver agora, que é a eleição de midterms. Então, e mais a guerra acontecendo. Então, para mim, ele está ali empurrando com a barriga, vai esperar passar um pouco todo esse cenário de eleição, de guerra, para depois voltar um pouco mais com força nisso. Então, isso também pode pesar para o mercado cripto, porque, de um lado, né, muita gente se expõe e até deixa o seu caixa que vai investir em cripto em stablecoin. Fazendo isso, a lei não passando ou impedindo que as emissoras possam pagar esse yield, você tira a atratividade de um produto, tá? Então, acho que isso também impede que mais dinheiro entre no mercado cripto. Maravilha! Vini Volpatti. Vini, obrigado pela sua participação aqui conosco. Um forte abraço a você. Um grande abraço, boa sorte hoje às 8 da noite, né? Só se fala nisso. E até a próxima, viu, Vini? Só se fala nisso. Valeu, pessoal, é um prazer estar aqui, ainda mais um dia tão importante, né, para o cenário econômico mundial, e bora com tudo, cuidado nas operações e segue o líder, que fazia anos que eu não falava essa frase, agora eu vou falar enquanto o São Paulo me deixar. Pode acabar hoje, mas ainda vai falar até o fim. Pode acabar hoje, mas vamos falar. Boa, obrigado, viu, Vini? Forte abraço, até a próxima. Valeu, pessoal, abração. Valeu, Vini Volpatti, porta-voz da Binance, comentando o cenário dos criptoativos. Mari, seguindo atualizando o mercado americano, faltando aqui 15 minutinhos para o encerramento do dia em Wall Street, aquele giro completo, o cenário atual, Mari. O mercado americano afundou ainda mais